36. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus, eu vou tentar ser bem breve, tá? Pelo menos tentar. Por que ele fala a esse Jesus? Porque naquela época existiam outras pessoas chamadas Jesus. Na própria Bíblia aparece um irmão lá que tinha como apelido de Justo, chamado Jesus, tá? Assim como hoje existem outras pessoas chamadas Jesus, tá? Hoje existe até pessoa chamada Jeová, até com G, com G, ao invés de J. Mas, enfim, a Bíblia, qual que é a grande questão? A gente é salvo crendo no nome de Jesus, significa crendo naquela pessoa, aquele Jesus, que miraculosamente nasceu de uma virgem, né? Que tinha-se como filho de José, mas na realidade, na paternidade, ele foi gerado no ventre, a natureza humana, através do Espírito Santo. Maria é mãe apenas da natureza humana de Jesus. Maria não é mãe de Deus. A natureza divina de Jesus sempre existiu, desde a eternidade. Buscar por lá que hoje é batismo. A Bíblia diz que quando José tentou largar Maria, que estava prometida em casamento para ele, porque ela se encontrou grávida, e apareceu um anjo para revelar que Deus havia usado a Virgem Maria, até então virgem, para cumprir a profecia de forma literal, né? Com relação ao Messias, porque é uma profecia de Isaías, daquela época de Isaías, que no contexto imediato, se referia a uma donzela que estava ali guardada as 7 chaves, né? Mas que ela ia aparecer grávida. Claro que foi algum soldado que engravidou ela, alguém que deveria estar guardando ela, protegendo ela, para ela não aprontar, que ainda era moça nova, ela acabou, né, aprontando ali com algum soldado que a guardava. Esse era o sinal que o próprio Deus ia estar dando, ia colocar o nome de Emanuel. Então ali nasceu uma criança literalmente chamada Manuel. Esse é o contexto imediato da profecia. Mas Deus pega essa mesma profecia e realiza um contexto remoto, né? Por trás daquela profecia física, que quando aquela criança crescesse, aqueles reis que Israel estava tão apavorado, Deus ia ter dado o livramento, e deu. Então, o contexto remoto, o foco daquela profecia era com relação ao Messias, né? Que é a pessoa do próprio Deus entre nós, o significado de Emanuel. Então, literalmente, o nome de Jesus não era Emanuel, porém, a pessoa dele verdadeiramente era Deus conosco. Deus habitando entre nós. Isso aconteceu de forma literal, Jesus. Porque ele, sendo Deus que sempre existiu, se tornou ser humano através de Maria, que é mãe da natureza humana de Jesus, tá? E habitou entre nós. Cumpriu toda a lei, que é o que está escrito nesse manto judaico messiânico, né? Morreu, crucificado, ressuscitou, para que a sua justiça nos cobrisse, a justiça dele, que é o único que conseguiu cumprir toda a lei judaica, nos revestisse, que é o que está escrito nesse manto judaico messiânico, ressuscitou, subiu ao céu, que era onde ele estava desde a eternidade, antes de se fazer ser humano através de Maria. Ele, como Deus, sempre existiu,
Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Jesus ser humano. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele tem duas naturezas nele, ok? José respeitou, decidiu não ter relações sexuais com Maria até que nascesse Jesus. Nascido Jesus, ele teve relação sexual com Maria, sim. Ele se casou com Maria. Sexo depois do casamento com a pessoa com quem você se casou não é pecado. Muito pelo contrário, é santo. Deus criou isso, tá? Eu hoje sou celibato como um chamado de Deus para mim, tá? Para me dedicar ao ministério, em virtude também de coisas que aconteceram, assim como eu creio que aconteceu com o apóstolo Paulo, tá? Existiam outros Jesus. Jesus é um nome sagrado quando se refere àquele Jesus, a esse Jesus que eu estou explicando aqui, tá? Não há outros que possam existir assim como existiam naquela época. Mais uma breve.